Os sinais estão aí para todos verem, né? No mundo inteiro. Eu falo que esse sinal que teve mês passado, lá no deserto da Arábia Saudita, que nevou, é um dos maiores sinais que a gente pôde ter assim visível do que a natureza está passando, está sofrendo, e Deus está tentando alertar a humanidade de todas as formas possíveis para chamar a atenção do povo, né? Que esses são os sinais que antecedem a sua vinda gloriosa. Isso mesmo, né? E tem muitas pessoas, né, Marcos, que às vezes não conseguem ver que realmente, né, são os cumprimentos das profecias. Tipo assim, enquanto em alguns lugares está fazendo 37 graus, né, muito calor, outros lugares estão chovendo, muita enchente. Então, assim, a gente sabe que realmente tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E agora 7h36, e o que você acha aí do que está acontecendo, que a gente fala aí, acabou de abordar aí agora, sobre esse assunto aí do final da Bíblia, né, que estão querendo adulterar a Bíblia. A gente sabe que é um cumprimento das profecias, né, é um ataque certeiro à palavra de Deus, né, Marcos? Ó, eu vou ler para vocês aqui o que está a respeito de São Mateus na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, né? Que ele fala o seguinte: quando vide estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então, os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Mas qual a predição de Daniel se refere, nosso Senhor? Aí ele explica: concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. Conferir em Daniel 9, versículo 27. Vê-se até aqui, então, ainda três termos a se elucidar, ou seja, a se esclarecer. Quais são esses três termos? Para o leitor entender o que se refere esse evangelho de São Mateus. O primeiro deles, lugar santo. Depois, cessação do sacrifício e oblação. E o terceiro, devastador. Sobre o devastador, aludido pelo profeta Daniel, o bispo inglês Richard Challoner afirma ser ele o anticristo. E por isso, esta profecia está relacionada com o fim dos tempos. O frei George Haydock, que é do século XIX, destaca que a obra da abominação começará antes do anticristo, propriamente através do que chama de seus precursores, e que a abominação da desolação será mais completamente cumprida quando eles, o anticristo e seus precursores, tentarão abolir o santo sacrifício da missa. O santo Hipólito, já no século II, em seu tratado sobre o anticristo, mencionado por Eusébio, São Jerônimo e Fótios, assim descreve: as igrejas lamentarão profundamente porque não haverá oblações, nem incenso, nem adoração a Deus. Naqueles dias, a liturgia da missa será negligenciada. A salmodia cessará. A recitação da Escritura não será ouvida. Ora, vamos fazer aqui um parênteses. Como que está a Santa Missa hoje em dia? Tem alguma coisa mais da tradição católica? Ou a teologia da libertação domina muitas paróquias? É o que todos os fiéis católicos devem se perguntar. Então vamos lá. Ora, não é isso que Bugini e sua comissão, com a aprovação do Papa Paulo VI, fizeram ao promover a reforma da liturgia da missa? Seriam eles os precursores mencionados pelo padre Haydock? Em nossa opinião, sim, uma vez que a apostasia das nações é bastante clara ultimamente. Passamos a considerar o termo lugar santo e o grau da tribulação em São Mateus 24, 21. São Tomás, em seu comentário ao Evangelho de São Mateus, fala de duas hipóteses para isso.
a perniciosa doutrina que se instalará na igreja, ou seja, lugar santo. Neste sentido, Santo Agostinho interpreta as estrelas caídas do céu pela cauda do dragão, conferida no Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, como a recepção por parte dos bispos da heresia, cauda do dragão, mentiroso desde o princípio e pai da mentira. Interpretação retomada por São Roberto Bellarmino. Ou a ereção de uma anti-igreja, ou seja, uma igreja falsa, pelo anticristo e pelos seus percursores, que em tudo se parecerá. Olha só, a falsa igreja, dominada pelo anticristo, se parecerá com a verdadeira igreja, tribulação como nunca houve e perdição dos eleitos. Corsão já identificou a outra igreja erigida pela ocasião do Vaticano II. Então, vocês podem ver, né, que nos tempos atuais e nos tempos antigos, os santos se debruçaram sobre o que está na Sagrada Escritura e a fim de entender o que seria a abominação da desolação. E aí está a explicação. Se passaram muitos anos, muitos séculos, e o povo católico foi se perdendo da doutrina, foi se perdendo da tradição. O que Deus fez? Mandou um profeta. Quem é esse profeta? Bento da Conceição. O que esse profeta veio nos informar? Através de mais de 4.000 mensagens, Jesus, Nossa Senhora, explica de uma forma extremamente simples e fácil de se entender os sinais dos fins dos tempos, para que o povo se volte para Deus antes da sua vinda gloriosa. E aí você pode se perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Se você não cuidar da sua alma, se você acha que a sua vida é só trabalhar, pagar boleto, sair final de semana e voltar para casa e tá tudo bem, eu tenho uma terrível notícia para você. Você pode estar se condenando. Primeiro, pela falta de interesse, né? Pela falta de interesse na salvação da sua alma. É mister e é obrigação de cada um lutar pela salvação de sua alma. Ninguém poderá salvar o outro se o outro não quiser ser salvo. Ninguém consegue. Pode falar. Pode continuar. Ninguém conseguirá convencer o outro, é igual um remédio. Não adianta você oferecer o melhor remédio do mundo para um doente se ele não quiser tomar, se ele não quiser ser curado. O que é o nosso papel aqui? É mostrar a verdade, é alertar as pessoas de que o fim se aproxima, Jesus está voltando, a sua vida, você tem que ter um momento de reflexão sobre esses sinais que estão acontecendo, a natureza, a catástrofe da natureza, os terremotos, os vulcões, os tsunamis, para que você comece a pensar na sua alma, que é eterna. Você que se esqueceu da sua alma, ou você que é um católico, oba-oba, que vai lá na igreja, dança, pula e acha que está tudo certo, está enganado, está enganando a si mesmo. Por quê? Os céus e a terra passarão, menos a minha palavra, Jesus disse. Isso é muito sério, gente. Imagina, você não se dá conta de que a sua vida não é só pagar boleto, a sua vida não é só trabalhar, não é só se divertir. Você tem que ter um momento com Deus, você tem que ter um momento de buscar oração, de você buscar se confessar, de você buscar se sacramentar. A igreja, a falsa igreja católica, ela vai abraçar todas as outras religiões e vai falar que o pecado, como os nossos avós nos ensinaram, não existe mais. E aí,
é que se instalará o governo do anticristo com a sua falsa igreja, com as suas falsas doutrinas. A gente pode perceber isso. A igreja moderna, a seita perigosíssima que se instalou dentro da igreja, que está comandando a igreja católica, com um falso papa que aí está, são todos sinais claros de que estamos na iminência da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser amanhã? Pode ser daqui a 10 anos? Não sei. Só Deus Pai que sabe. O que é o seu papel? Papel de cada um. É buscar se arrepender dos seus pecados, implorar a misericórdia de Deus, agradecer esse momento que ainda não chegou. Agradeçam, porque o tempo agora é o tempo oportuno. Porque quando o castigo cair mesmo, de verdade, muitos não terão nem tempo. Quantas pessoas que foram pegas por aquele tsunami lá na Indonésia, que matou mais de 110 mil pessoas, todas elas não tiveram tempo. Hoje o tempo é favorável. Busquem a Deus enquanto se pode se achar. Esse é o nosso papel. Não é criticar, não é apontar os erros por apontar. Nós estamos mostrando os fatos, os sinais, para que o povo consiga identificar a falsa igreja católica, que aí está, e volte para a verdadeira igreja católica, onde há tradição, onde há respeito a Jesus sacramentado, onde há sacerdotes, né, que usem a batina, que se combata a teologia da libertação, que é uma doutrina comunista que se infiltrou dentro da Igreja Católica, e você passa a perceber o comunismo que está infiltrado no mundo inteiro. Nossa Senhora de Fátima alertou que iria se lastrar pelo mundo inteiro, e você, alecrim dourado, acha que o comunismo não iria se infiltrar dentro da Igreja Católica? Se Nossa Senhora disse que iria se infiltrar no mundo inteiro? Abra o olho, gente. Percebam os sinais. Estamos aqui para ajudar. É isso aí. Agora são 7h47. Eu tenho uma mensagem, isso, gente? Agora, o que o Marcos falou aqui, eu vou ler. Tem que ler essa mensagem aqui, que o profeta hoje leu na igreja. Preste atenção, que bate tudo isso que o Marcos está falando aqui. Ó. Veja só como Jesus está conosco. Quem está respeitando os mandamentos aqui? Dia 8/12/2015 diz: estou no coração das pessoas que vêm me obedecendo. Meu filho, aonde já leste que eu vivo escondido para não vos ver e ouvir? Como aqui contigo estou todos os dias, também estou no coração das pessoas que vêm me obedecendo. Se alguém pensar que estou no coração das pessoas que vivem mal vestidas, enganam-se. Porque o nosso corpo, ele fala, é templo do Espírito Santo. Deus não habita no escândalo. A não ser os mais pobres, veja só como Jesus, veja, a não ser os mais pobres que já não têm o que comer, quanto mais o que se vestir. Esses que vêm aceitando a igreja que passeia Pedro I, e não nesses que falam mal, falam em meu nome e nem falam de Maria. São árvores que não dão frutos, são filhos da chocadeira, que não sabem o valor de uma mãe, que em primeiro lugar é minha mãe, depois criada foi a Eva. Essa sim, pôs no mundo um filho bom e outro mau, que foi o Caim. Bom foi Abel e o Caim mau, porque foi dali que o diabo entrou para destruir o que é meu, e vem querendo acabar com a minha santa, pecadora Igreja Católica. Por isso que do meu retorno já está quase chegando a hora. Porque este que lá está querendo tomar o meu lugar, tirando-me do centro da minha igreja, aquele que fizeram o sacrário, tiraram o sacrário, Jesus do centro. Este vírus é um dos piores, que veio para apagar
da mente das pessoas o meu santo nome. O diabo, meu filho, ele usa truque para confundir, dizendo que sou eu. Quer ver? Como lá em São Mateus, está escrito lá, 24, muitos virão em meu nome, que diz, eles todos dizem que é só Jesus que salva, só Jesus. Esses truques confundir dizendo que sou eu. Já viu uma pessoa que usa meu santo nome sem pedir para me respeitar? Como aqui tu vens fazendo para comigo, meu filho? Tu falas em mim, mas pedes o máximo de respeito para comigo. Eles não. Podem vir com ou sem camisa, de calça ou de bermuda, desde o momento que trazendo dinheiro, pagar o dízimo. Aí podem vir como quiserem. Os seus milagres o diabo também sabe inventar, mas depois será tudo dele. Quem estiver fora da minha igreja conservadora, como aqui, Jesus e Misericórdia, profeta Pedro II. Então aqui, ó. Se alguém pensar que estou no coração das pessoas que vivem mal vestidas, enganam-se.